Fiquemos em pé, meus irmãos. Presbítero Tiago Panzariello, chega para cá. Nós vamos agora ouvir a ministração da palavra de Deus. Estarei orando, apresentando o servo do Senhor, que ministrará a palavra aos nossos corações. Se desprenda tudo que já aconteceu nesse culto hoje, de louvores, toda a ministração que já foi falada, as notícias do campo missionário, tudo isso redunda em glória para o nome de Jesus, e nós temos agora mais um momento especial deste culto. Portanto, estejamos atentos, que se Deus ainda não falou com você, ou se você não entendeu que Deus falou, Deus ainda falará contigo. Eu acredito que até já tenha falado, mas Ele vai sinalizar algo especial ainda para ti na instrumentalidade do presbítero Tiago. Vamos orar pelo servo de Deus? Querido Deus, está aqui teu filho. Ele estudou a palavra, ele se esmerou, ó Deus, em buscar de ti orientação do teu Santo Espírito, para que ele abra a boca e as palavras venham, Senhor, em sua mente, porque elas já estão queimando e ardendo no seu coração, mas que as palavras e as ideias que teu filho organizou enquanto preparava este sermão venham, Senhor, fluindo na sua mente, e o Senhor surpreenda o teu servo, concatenando as ideias, organizando, ó Deus, e que cada palavra, que cada ideia, que cada proposta, Senhor, que o teu filho colocou na mente e no coração, flua bem e encontre lugar em nossos corações, que nós não façamos ouvidos de mercador, que nós não sejamos, ó Deus, insensíveis à tua voz, que nós não sejamos, ó Deus, teimosos se o Senhor nos exortar, que nós sejamos também, ó Senhor, desprendidos e não deixemos que mágoa alguma ou qualquer ressentimento nos faça ficar desatentos à tua voz de consolo, de ânimo, de paz, falando conosco. Certo é que nós já temos ouvido a tua voz e continuamos, Senhor, desprendidos de nossos temores, medos e inquietações, para ouvir mais um pouco da porção de tua palavra. Como já dissemos, usa teu filho, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos, é uma honra muito grande estar aqui no primeiro culto de 2024 para transmitir a palavra de Deus para a igreja. Muito feliz, muito alegre com essa oportunidade. Sei e entendo perfeitamente o tamanho da responsabilidade que é, mas aqui estou eu, na brecha, à disposição do Senhor para ser usado da maneira que Ele quer. O Esdras é o Esdras que eu estou pensando, meu querido? Está lembrado de mim? Deus te abençoe, viu? Ele é um dos nossos, pastor. É dos nossos. Amados, vamos à leitura da palavra de Deus. Vamos aí na segundo livro de Samuel, livro histórico, segundo livro de Samuel, capítulo 13, dos versículos 1 ao 7. Vamos fazer uma leitura alternada. Amém? O texto já está projetado. Eu vou dar ainda aí mais alguns segundos para os irmãos que gostam de abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia, acompanhar com a sua Bíblia em mãos. Abram e acompanhem. Aqueles aí que gostam da comodidade, da projeção, o texto já está projetado. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Eu vou também acompanhar aí a leitura no versículo par, para que os irmãos que nos acompanham pela internet também possam ouvir. Vou ler um pouquinho mais baixo, mas para que os irmãos que nos acompanham pelo YouTube também possam ouvir. Todos juntos no 3? 1, 2, 3. E aconteceu, depois disso, que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia, aos olhos de Aminon, dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: porque tu, de manhã em manhã, tanto emagreces,
sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E, vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Esse texto aqui, para os irmãos que conhecem Bíblia, é um texto conhecido, porém é um texto espinhoso. Antes de eu chegar no contexto desse texto, propriamente dito, obrigado, querido, é só para explicar que o livro de 1º e de 2º Samuel eram antigamente um livro só, que posteriormente vieram a se separar em livro de 1º e 2º Samuel. E os livros de Samuel, eles têm aí como objetivo destacar a monarquia e dando um protagonismo para Davi. Nesse contexto da vida de Davi, tem a vida que nós vamos falar aqui desse trio, que é Aminon, Tamar e Jonadab. É um texto, como eu disse, que ele é conhecido, porém ele é espinhoso demais. Ele é um texto difícil, porque esse texto é uma daquelas histórias da Bíblia que, aos nossos olhos de hoje em dia, nossos olhos modernos, é uma história bizarra e pesada demais. E aos olhos das pessoas daquela época, essa história também é uma história pesada e também é uma história bizarra, que é um contexto pesado. Mas antes da gente chegar no contexto desse trio, é importante que nós venhamos a ter em mente o contexto da vida de Davi, o que estava acontecendo na vida de Davi quando essa história aqui acontece. Porque Davi, ele é o rei de Israel. Nesse contexto, Davi, ele já não é mais um jovenzinho que ele está sendo perseguido por Saul. Nesse momento, Saul já havia morrido e Davi já era um rei estabelecido sobre toda a nação de Israel. Já era um rei conhecido, um rei famoso, um rei com muitas vitórias. E esse contexto da vida de Davi é um contexto da vida de Davi que é uma página escura da vida de Davi, que é uma página da vida de Davi que Deus não esconde, a Bíblia não esconde, mas nós, quando lemos essa história que eu vou falar da vida de Davi, é uma história que faz que nós, admiradores do rei Davi, venhamos a nos entristecer com Davi por sua atitude. Por quê? Num contexto em que os reis saíam à guerra, Davi decidiu ficar em casa. E ele simplesmente decidiu não sair para guerrear e ficou em casa. E ele ali viu uma mulher chamada Betseba, foi, mandou chamá-la, chamou a seus aposentos e se deitou com ela. E ela era a mulher de um dos seus valentes, um dos valentes de Davi, um dos 30 valentes de Davi, que era Urias. Betseba era a mulher desse um dos 30 valentes, que era a mulher de Urias. E Davi, para esconder o seu adultério, porque ele teve essa relação extraconjugal com Betseba, ou seja, teve esse adultério, e ele, no afã de esconder esse adultério, porque Betseba engravidou, ele tentou tirar Urias da guerra, mas Urias não caiu no plano dele. Depois ele mandou Urias para a frente da batalha, na intenção de Urias morrer. E dito e feito, Urias morreu. Então nós vemos Davi caindo no adultério, nós vemos Davi escondendo o seu pecado, nós vemos Davi planejando um assassinato cruel,
Ou seja, o mesmo Davi que evitou de matar Saul, planejou o assassinato e a morte de um dos seus soldados mais leais. Então percebam que a vida de Davi é uma vida que tem muitas camadas, ela tem muitas nuances. Nós vemos um homem temente, nós vemos um poeta, nós vemos um rei, mas nós vemos também um homem falho quando o assunto era mulher. Ele não se aquietava, ele via a mulher de outra pessoa, ele já se coçava. E Davi não é exclusividade dos personagens bíblicos que fazia isso. Nós vemos isso na vida de Sansão, também era dessa forma. Homens extremamente utilizados por Deus, mas que tinham uma fraqueza inata muito grande. E Davi é uma página que nos entristece. E esse contexto da vida de Davi, quando Davi entende que ele pecou, ele se arrepende, o filho que ele tem com Betseba acaba morrendo, depois ele pega e toma Betseba por esposa. Até que futuramente ele tem um outro filho com Betseba chamado Salomão, e pelo fato dele ser obcecado por Betseba, o filho que ele tem com Betseba, que é Salomão, vem se tornar rei de Israel. Mas nesse contexto do pecado de Davi, é esse contexto do pecado de Davi, desse adultério, desse assassinato, é que acontece essa história de Aminon, Tamar e Jonadab. Houve, inclusive, uma profecia relacionada a Davi por causa do seu pecado. Por mais que ele se arrependesse do seu pecado, ou melhor dizendo, por mais que Davi tivesse se arrependido do seu pecado, como de fato ele se arrependeu, houve uma promessa da parte de Deus para Davi que era: a espada não sairá da sua casa. Por quê? O pecado, gente, nós sabemos que Deus perdoa, mas as consequências, nós temos que lidar com as consequências do nosso pecado. As consequências estão aí, elas permanecem. E nós que pecamos, nós que temos que lidar com as consequências dos nossos pecados. E às vezes, esse pecado que nós cometemos atinge a vida de outras pessoas. E nós temos que lidar com as consequências de tudo isso. Nós que pecamos, temos que lidar com as consequências do nosso pecado. E foi o que aconteceu. O pecado de Davi trouxe um juízo de espada sobre a casa dele. E é dentro da casa de Davi que ocorre essa história. Dentro da casa dele. Ou seja, nós temos Aminon, que era filho de Davi, nós temos Absalão, que também era filho de Davi, e nós temos Tamar, que também era filha de Davi. Entenda, Tamar e Absalão eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Aminon era irmão de Tamar apenas por parte de pai, mas ainda assim eram o quê? Irmãos. E havia uma lei em Israel que proibia relacionamento entre irmãos já no livro de Levítico. Deus estabeleceu já no contexto da saída do Egito que não poderia haver relacionamento entre irmãos. Ou seja, já naquela época isso já era algo proibido e que se fosse praticado era considerado bizarro, ruim, cruel. E nós vemos que Aminon, ele teve um desejo doentio, teve um desejo vil, teve um desejo pecaminoso e cruel pela sua meia-irmã. E ele começou a se angustiar e começou a emagrecer. E ele tinha um amigo chamado Jonadab. E esse amigo Jonadab percebeu. E era um amigo de Aminon que frequentava a casa de Aminon, que frequentava a casa de Davi, que tinha livre acesso ao palácio, e era conhecido da família. E ele, percebendo toda aquela situação que Aminon estava emagrecendo, sendo filho do rei, tendo todas as benesses, todos os banquetes, todos os manjares, se ele está emagrecendo, alguma coisa está acontecendo. E Jonadab lhe pergunta, percebe, entendo, Aminon está emagrecendo e o pai dele não percebe. Aminon está adoecido e o pai não percebe. Quem percebe é um amigo. Amigo, vou colocar aqui entre aspas, porque amigo quer o seu bem.
amigo que te dá um conselho errado, que quer o seu mal, que não respeita a sua fé, não é seu amigo de verdade. Então ele tinha um amigo, entre aspas, mas alguém que ele tinha convívio. E a Bíblia chama aqui que eles eram amigos, tinham um relacionamento de amizade. E Jonadab pergunta para ele, o que está acontecendo? Não vai falar para mim? É um nível de amizade, de intimidade muito grande. Ele está querendo dizer assim, você não vai falar para mim? Para mim? Eu que sou teu amigo? Eu que sou seu irmão, frequento sua casa? Você não vai contar para mim? E Aminon conta o seu desejo perverso, do seu desejo maligno que ele tem para com a sua meia-irmã Tamar. E aí, o que Jonadab diz para ele? Olha, finge que está doente, fala para o seu pai chamar sua meia-irmã para ela vir preparar uma comida para você, e aí traçou todo um plano maligno para que ele se fingisse de doente, ficasse no quarto, e ali chamasse a sua meia-irmã, para quando a sua meia-irmã estivesse ali na casa preparando a comida, ele mandasse os empregados embora e ele viesse a violentar a sua irmã. Isso o conselho que o amigo deu para ele. E perceba, ele estava emagrecendo, estava adoecido e o pai dele não percebeu. Agora, onde é que Davi estava e o que Davi estava fazendo que o seu filho estava adoecido e ele não estava percebendo? Eu digo para vocês, ele estava ocupado demais, tendo de lidar com o seu adultério com Betseba. O pecado dele fez com que ele não percebesse um problema dentro da sua casa. Pais, um alerta para vocês. O erro de vocês pode trazer consequências para dentro da casa de vocês. Podem ter coisas acontecendo debaixo do nariz de vocês e vocês podem não estar percebendo porque estão ocupados demais com outras coisas. Seu filho pode estar emagrecendo, seu filho pode estar depressivo, seu filho pode estar mudando o comportamento e você não está percebendo porque você está ocupado demais com outras coisas. E seu filho está dando vários sinais de que ele está precisando de ajuda. Ele está dando vários sinais de que ele está precisando de acompanhamento. Ele está dando vários sinais de que ele precisa de oração, que ele precisa do pai, que ele precisa da mãe, que ele está carente de atenção. E você está preocupado com outras coisas. E o primeiro alerta da mensagem dessa noite é para nós, como pais. Como estão a vida dos nossos filhos? Como está o comportamento deles? O desempenho escolar dele diminuiu? Está acontecendo alguma coisa. Está trancado demais no quarto? Está acontecendo alguma coisa. Está pouco comunicativo? Está acontecendo alguma coisa. Está passando tempo demais no celular? Está acontecendo alguma coisa. E cabe a nós, pais, termos essa sensibilidade e percebermos que se o comportamento do filho mudou, alguma coisa está acontecendo. E cabe a nós identificarmos e estarmos juntos para percebermos. Porque, como diz o texto, cadê Davi nessa história? Davi não percebeu, quem percebeu? O amigo que deu um conselho maligno. O amigo que deu o pior conselho possível. Porque eu digo que se a gente não der assistência, o mundo dá, a rede social dá, a televisão dá, a internet dá. O inimigo está pronto para usar todos os meios que ele tem. E todos esses meios estão aqui, na mão do seu filho, para levá-lo à destruição, se você não perceber alguma mudança dentro da sua própria casa. Davi não percebeu nada que estava acontecendo com ele, com a vida do seu filho. Ocupado demais, preocupado com guerra, em vencer guerra, em lidar com seus próprios pecados, em lidar com seus próprios problemas. Mas entenda, se colocamos filhos no mundo, a responsabilidade da vida deles é nossa. Sobretudo se estão debaixo do nosso teto. E outra coisa, perceba, nessa história, Deus não é citado. Nós não vemos nenhuma consulta a Deus. Não vemos ninguém consultando Deus, não vemos ninguém procurando Deus, não vemos ninguém
um pingo de preocupação e de colocar Deus nessa situação. Tudo que saiu aqui, todo plano, todo desejo saiu do coração corrompido de cada uma dessas pessoas envolvidas na história. Sobretudo Aminon e Jonadab. Deus não é citado no desejo de Aminon, Deus não é citado no conselho de Jonadab. Tudo faz parte da mente doentia de um coração corrompido e caído. Deus foi colocado de lado. Nessa história, Deus foi esquecido e um pai ausente. Então percebam, tudo isso ocorreu dentro da casa de Davi. Por que eu estou falando tudo isso aqui? A nossa mente, ela vai sempre buscar respostas quando nós estivermos diante de uma situação específica. Qual era a situação específica que Aminon estava? Era uma situação que ele deveria lidar com um desejo caído do seu coração. Um desejo pecaminoso, um desejo maligno. Ele deveria lidar com aquilo. E ele foi buscar respostas. Não teve respostas. Até que um amigo lhe deu uma resposta e ele acatou essa resposta. A mente dele procurou, não achou. O amigo dele deu o conselho, ele acatou. Então perceba, a nossa mente, a todo momento, vai procurar respostas, primeiramente, no nosso interior, em relação a alguma situação que nós estamos passando. Agora eu pergunto, o que é que nós estamos consumindo? O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos lendo? Aonde nós estamos gastando o nosso tempo? Que tipo de conteúdo nós estamos assimilando para que as respostas que nós venhamos a buscar diante de uma determinada situação venha a ser uma resposta temente a Deus ou uma resposta que atenda um desejo caído? Percebam, aqui, no nosso comportamento, a nossa mente, como eu disse, ela vai buscar respostas. Mas nós estamos armazenando coisas que nós estamos consumindo. E quando eu falo consumir, eu falo de conteúdo, literatura. O que nós estamos consumindo? Com o que nós estamos gastando o nosso tempo e alimentando a nossa mente? Para que, quando nós estivermos diante de uma situação, a nossa mente vai buscar resposta naquilo que eu vi, no conteúdo que eu li, ou no conteúdo que eu vi. Não sei se os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar, porque agora eu vou ser mais específico. Entenda uma coisa, propaganda funciona. Você pode concordar ou não concordar, é um fato. Esse púlpito é de acrílico, você pode dizer, eu não concordo. Não interessa, ele é de acrílico. Estão entendendo, né? Propaganda funciona. Eu vou dar um exemplo simples, até engraçado, que aconteceu comigo. Eu vi uma propaganda da Coca-Cola. Aquela propaganda, veio a câmera, bem devagar, na latinha de Coca-Cola, gelada, suada. Aí veio uma mão e abriu a Coca-Cola, fez aquele barulho. Aquela bolinha de gás pulando. Serviu o copo. E uma voz dizia, escrito na legenda, essa sede é de Coca. Até que um dia eu estava em Bangu, no verão, sol de meio-dia, e eu estava com muita sede, e eu parei numa lanchonete. O que veio na minha cabeça? Essa sede é de Coca. E o que eu comprei? A Coca-Cola. Desceu geladinha, aquele doce maravilhoso. Passou 5 minutos, o que aconteceu? Eu estava com sede de novo. Porque a sede não era de Coca, era de água. Eu estava com sede, o que mata a sede é a água. Mas a propaganda, com seus gatilhos mentais, entrou na minha mente e eu fui e bebi a Coca-Cola. E é isso que a propaganda faz. E ela usa vários gatilhos mentais, cores, imagens, para chamar a tua atenção, para prender a tua atenção. Para no momento que você estiver numa situação específica, você vai lá e busque essa marca, este produto, este conteúdo, ou até mesmo este tipo de estilo de vida ou este tipo de comportamento. Percebam,
Hoje em dia, eu já dei esse dado aqui em outra pregação, mas é importante, que é um reflexo do nosso povo, da nossa cultura, do nosso Brasil. O Brasil é o segundo país no mundo que gasta mais tempo em rede social, que gasta mais tempo no Instagram. E ele é o top 1 ou top 2 do mundo que mais consome produtos indicados por influencers digitais. Aí eu te pergunto, influencers digitais, qual o tipo de estilo de vida que eles estão propagando? E que nossos jovens e adolescentes estão seguindo, estão vendo, estão consumindo. E eles passam uma situação de desejo. O que vem na mente deles? O influencer. O que vem na mente dele? O lifestyle, o estilo de vida que o influencer está indicando. Para ninguém dizer que eu estou falando nenhum tipo de loucura, maluquice, há 2 semanas atrás, teve uma reportagem no Fantástico para falar do tal do jogo do tigrinho. Que quantas pessoas foram enganadas porque influencers indicando, você vai ganhar dinheiro. Chega lá, a pessoa colocava o salário e perdia o dinheiro num jogo de azar. Notícia de agora, tem 2 semanas. Estou dizendo tudo isso porque hoje em dia os influencers nem crescem mais sozinhos. Tem agências de publicidade que controlam a carreira deles e aquilo que eles postam. E até essas agências de publicidade dominam o conteúdo que vai ser postado na internet. Elas estão por trás das páginas de Instagram que têm maiores seguidores no Brasil. E todo mundo posta ao mesmo tempo a mesma coisa e dá a entender. Todo mundo está falando sobre isso. E o que eles estão indicando? São coisas espirituais? São coisas cristãs? São coisas bíblicas? São coisas relacionadas à nossa fé? São coisas relacionadas à santidade? São coisas que vão nos levar para o céu? Ou são prazeres desse mundo? Coisas vis, perda de tempo, jogos de azar? Coisas que vão fazer nós perdermos a nossa vida e o nosso patrimônio nesse mundo. O que você acha que eles estão indicando? Obviamente, eles vão indicar coisas que não têm a ver com a nossa fé. Coisas que não têm a ver com o nosso estilo de vida. Coisas que não têm a ver com a nossa esperança. E nossos filhos, estão consumindo isso todos os dias. E eu digo para vocês, propaganda funciona. E no momento que os nossos filhos estiverem passando por um momento de dúvida, por um momento de crise, muitas vezes, se não houver um diálogo franco com os pais, o conselho que virá é de um Jonadab da vida, de rede social, de Instagram, de um amigo de internet, que vai indicar algo que não está relacionado com aquilo que nós ensinamos. Então, primeiro conselho para os pais vigiarem agora, jovens, adolescentes, eu sei que isso aqui é muito bom, mas dosem um tempo, dosem quem vocês seguem. Quantos cristãos tem que vocês seguem, que estão aí? Se você ligar o seu Reels aí no Instagram, rodar 20 Reels diferentes, quantos deles vão ter uma mensagem cristã, algum louvor, algo relacionado à nossa fé? Quanto de conteúdo cristão o algoritmo do seu Instagram vai integrar para você? Por que eu estou falando tudo isso? Conselhos ruins, propagandas ruins, estilo de vida ruim, destrutivo, longe do princípio da palavra de Deus. E muitas vezes, nós pais, não, meu filho está dentro de casa, então está tranquilo, mas está no celular com contato com o mundo, e você não está percebendo que ele pode estar tendo conversas absurdas debaixo do seu nariz. E eu já quero até falar aqui, eu falei para o pastor, mandei para o pastor, e esqueci até de mandar, pastor, erro meu. Existe agora uma nova ferramenta do WhatsApp que você pode colocar mais de um número no mesmo aparelho de WhatsApp. Ou seja, você, pai, pode cadastrar o número do seu filho no seu WhatsApp para que você veja os grupos que ele está, coisas que ele anda falando, para que você tenha um controle. É melhor ser paranoico, mas ter o teu filho vivo, ter o teu filho crente,
ter o teu filho do seu lado do que você ser liberal e perder o seu filho para o mundo. Seja paranoico, seja chato, seja insuportável. É o seu papel de pai, é o seu papel de mãe. Ser chato e insuportável com as coisas espirituais e com as coisas de Deus. Ninguém quer mais o bem do seu filho que você, então coloque isso em prática. Inclusive, seja chato e insuportável no colégio. Não ache que seu filho está seguro no colégio, porque não está. Conteúdos, amizades, professores. O que eu já ouvi por aí. Muitos adolescentes e pré-adolescentes têm reclamações gravíssimas a fazer do colégio. Coisas terríveis que eles já passaram no colégio, de perseguições, brigas, assédio, e muitas vezes os pais não sabem. Você com diálogo franco com teu filho, aconteceu isso no colégio, não está tudo bem, não é assim mesmo. Vai no colégio, vai na diretoria, pede reunião, fala, eu quero que chame os pais de fulano que bateu no meu filho e fale que não é para bater. Seja insuportável no colégio. Perturbe a direção do colégio, de modo que se acontecer alguma coisa com teu filho, a direção fica assim, nossa, com ele não. Vai vir a família dele aqui, vai perturbar a gente, vai pedir um monte de coisa. Seja assim. Não deixa passar batido. Bateu no teu filho reclamou, vai no colégio. Chega lá, reclama. Fala, ó, meu filho falou que o fulano de tal bateu nele. Eu quero que chame os pais dele e fale e ensine para eles que meu filho não é saco de pancada, não é para bater no meu filho. Eu não ensino ele a bater ninguém. Então, trate da direção tomar alguma providência, tomar alguma atitude. Continuou, vai de novo. Até essa situação parar. Até que, se preciso for, liga para o pai da outra criança. Estou falando que já aconteceu comigo. Minha esposa chegou ao ponto de discutir com a mãe de um outro menino que estava batendo na Rebeca. Aquele faz tratamento, minha filha também faz, não é justificativa. Que história é essa? Ele bate nas meninas, os meninos deram uma coça nele e ele ficou quietinho. Não pode, o colégio não está fazendo nada, mas a gente está vendo. Ah, você está falando isso, pode dar processo. Que venha que eu te processo de volta. Seja insuportável com teu filho. No colégio, aonde for, seu filho precisa estar protegido. E ninguém melhor para protegê-lo do que nós, que somos pais. Posso estar sendo meio exagerado, meio radical, mas eu vejo que nos dias de hoje é necessário. Por quê? Seu filho pode estar sofrendo bullying, sendo exclusivo, sendo excluído, apanhando no colégio, e ele não está falando nada com você, por quê? Às vezes ele sabe que não vai acontecer nada, você não vai fazer nada, você não vai resolver, então ele prefere nem falar. Se ele falar assim, não, eu não falei porque eu estava com medo de tomar alguma atitude, o meu papel é tomar atitude como pai, e vamos lá resolver. Tem que ser assim. Porque senão, meus amados irmãos, o mundo está aí pronto, com todas as ferramentas de tecnologias possíveis, mais instrumentalização de pessoas possíveis para fazer nossos filhos desviarem da presença de Deus. E até mesmo cometerem atitudes que nós nunca ensinamos. A ponto de falar, nossa, mas eu não esperava isso do meu filho. Pois é, onde você estava que você não percebeu que seu filho mudou o comportamento a ponto de tomar um tipo de atitude ruim? Aminon tomou esse tipo de atitude, seguindo um conselho horrível de Jonadab. Então percebam, propaganda funciona, conteúdos influenciam. E se nós estamos consumindo muitas coisas que não edificam a nossa fé, se nós estamos consumindo muitas coisas que não têm relação com nossos princípios cristãos, na hora que nós formos tomar alguma decisão, nós vamos ser influenciados por esses conteúdos que nós estamos vendo. Hoje em dia está aí o casal famoso, vai no programa, divorciamos, está tudo bem, estamos em paz.
como o divórcio é uma solução possível, tranquila, amigável. A gente, né, mas que incompatibilidade de gênios. Cansamos, o amor esfriou, e a gente se separou e está tudo bem. E o crente consumindo, falando, olha que legal, a vida após o divórcio é possível. Aí tem uma crise no casamento, a primeira coisa que tu pensa, vai para a casa da tua mãe, vai para a casa do teu pai, é o divórcio. Aí depois, vai o pastor ter que orar pelo casal, né, pastor? Vai lá o Ministério da Família ter que fazer campanha. Cuidado! Parece uma coisa simples, eu falei num tom jocoso, mas é grave. Deu uma crise no casamento. Cara, divórcio não é opção. A não ser que seja algo muito específico, caso a caso. Isso aqui, o pastor já falou sobre isso, pode falar de novo. Tem casos muito específicos que a gente entende perfeitamente. Agora, dois casais crentes chegam e dizem, a gente deixou de se amar. A que ponto vocês esfriaram na fé a ponto de achar que vocês deixaram de se amar assim? Até que ponto vocês se esfriaram na fé, caíram tanto assim na rotina, consumindo tanto esse tipo de conteúdo a ponto de dizer, o amor acabou. Meus queridos, a partir do momento que você fez um voto no altar, sem ninguém te obrigar, cumpra esse voto de amar, todos os dias. O tempo passa, a gente muda, a gente amadurece, fica mais ranzinza, o corpo muda, mas decida amar. Que isso seja uma troca mútua. Continuando, para não ficar só nesse exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. A história de Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão. Salomão cometeu também seus erros, seus deslizes, os seus pecados. E havia uma profecia de que, se ele contraísse muitas mulheres, o reino dele se dividiria. Ele contraiu muitas mulheres. E quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono. Roboão assume o trono sobre todo Israel. Mas aí, o povo, quando ele foi coroado, fez um pedido para Roboão. Falou, Roboão, alivia a carga sobre nós, que nós vamos te seguir. O povo estava falando com Roboão, Roboão, ó, você aliviar as cargas, nós vamos ser fiéis ao seu reinado. Ele falou, me dá 3 dias que eu vou pensar. Ele vai e consulta os anciãos. Tomou uma atitude boa, vamos consultar os mais velhos, vou consultar os anciãos, vamos ver o que os anciãos vão falar. Os anciãos deram um conselho favorável ao que o povo falou. Os anciãos falaram o seguinte, olha, alivia a carga sobre o povo, que o povo vai te seguir, atende o pedido do povo, que o povo vai ser fiel. E ele falou assim, não, esse conselho não me pareceu bem, eu quero ouvir outro conselho. Até que ele ouviu o conselho dos jovens, amigos deles, novamente amigos, ó, que cresceram junto com ele. Viram o quê? O amigo se tornou rei e o amigo foi lá, o rei Roboão perguntou para eles, o que vocês acham que eu devo fazer? Aí os amigos de Roboão falaram o seguinte, coloque cargas muito mais pesadas sobre o povo. Diga que o seu dedo mindinho será mais grosso que a cintura de seu pai. E que se Salomão oprimir o povo com chicote, você vai oprimir com chicote pontiagudo. E o que Roboão fez? Tinha um conselho dos anciãos, que era favorável ao povo, e tinha o conselho dos seus amigos mais jovens. Qual conselho vocês acham que Roboão escolheu? Dos amigos mais jovens. Foi na onda dos amigos mais jovens. O que aconteceu? Deu aquele recado para o povo, falou, eu vou colocar cargas mais pesadas sobre vocês. E aí, um homem que já tinha feito uma rebelião contra Salomão, que foi Jeroboão, voltou à cena. E falou o seguinte, ó, nós não temos parte nenhuma com a família de Davi. O que aconteceu? Reino dividido. Reino do sul, dinastia de Davi, reino do norte, das tribos de Israel. Percebam, ele poderia ser um rei do reino unido de Israel. Roboão poderia ter um bom reinado, mas ele preferiu ouvir conselhos errados.
ocupou a sua mente com conselhos errados, inclinou seu coração para conselhos errados, inclinou seu coração para conselhos contrários à palavra de Deus, contrários à vontade de Deus. O que aconteceu? Reino dividido. Percebam, somos influenciáveis. Precisamos perceber que tipo de influência nós vamos ter sobre a nossa vida. Sendo que a influência maior que precisamos ter é a da palavra de Deus. Os melhores conselhos que nós podemos ter são dos nossos pastores, das nossas lideranças, dos nossos pais, pessoas que querem o nosso bem e não de supostos amigos, pessoas da internet que vão falar coisas genéricas para nos desviar da palavra de Deus, para nos desviar da presença de Deus. A mente de Roboão buscou uma resposta, e buscou uma resposta que não era de acordo com a vontade de Deus. Meus amigos, o que nós andamos consumindo? Porque vai chegar um momento crítico que nós vamos precisar tomar uma decisão, vamos buscar uma resposta, e se nós buscarmos uma resposta contrária à palavra de Deus, consequências sobre a nossa vida virão. E quando essas consequências virem, nós vamos ir depois, Senhor, mas por que isso está acontecendo? Passou tempo demais consumindo conteúdo que não era apropriado. Passou tempo demais consumindo um conteúdo que não ia dar respostas adequadas. Então, qual é a solução? Qual a solução para que nós venhamos a ouvir conselhos melhores? Qual a solução para que nós venhamos a ter uma mente que venha buscar soluções melhores e que não venha estar tão ocupada com coisas erradas? Um exemplo. Isso, gente, influencia até o tipo de música que você ouve. Teve uma psicóloga, ela estava falando o seguinte: chegou um paciente, homem, depressivo, mal, porque o relacionamento dele tinha acabado. A psicóloga chegou para ele e perguntou: que tipo de música você ouve? Sertanejo sofrência. Primeira coisa que ela falou: para de ouvir isso. Se você continuar ouvindo isso, você não vai sair dessa situação. Então perceba, aí está o jovem, o adolescente crente, está dentro da casa de Deus e está ouvindo essas músicas de carência. Oh, aleluia. Está lá ouvindo essas músicas que vão aumentar ainda mais a carência. O que tu acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer na primeira oportunidade, primeiro lero-lero, primeira conversa fiada? Porque está ocupando a mente com coisas que vão alimentar um desejo carnal. Logo, a sua resposta vai ser carnal. Projete, por gentileza, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha esse texto, olha esse conselho de Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, repita, nisso, nisto, percebam, olha os valores que ele está colocando para a gente pensar. O que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, virtude, louvor. Ocupe as mentes com essas coisas. Ocupe a mente com coisas espirituais. Ocupe a mente com coisas de Deus. Tu sabe por que no momento que você estiver numa situação crítica, pode vir aquele louvor que vai falar assim, ó, por gentileza, pode ir, Pano. Lembra quando estava por um fio pra desistir e quando faltou Quem sabe louva. pra você cair e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão.
Então perceba que você está numa crise, se você está passando por um período de angústia e você ouve um louvor como esse, você ouve uma música como essa, isso te enche de fé, de esperança, de vigor para você seguir em frente na sua caminhada. Ouçam louvores, meus irmãos, ouçam mais louvores, ouçam mais pregações, venha mais para a igreja. Aleluia. Porque é aqui, meus irmãos, que você vai ouvir uma palavra, é aqui que você vai ouvir um louvor, é aqui que você vai ter uma direção. Alabandara chuia, canta alabandara. Aleluia, aleluia. Não vai ser com conselhos vindo de influência, de músicas mundanas, de pessoas ruins, de pessoas que querem o nosso mal, de pessoas que não são tementes a Deus, não, meus irmãos. É ouvindo louvores, é ouvindo pregações, é vindo para a igreja, é vindo para a EBD, que nós vamos ouvir coisas que vão nos dar respostas aceitáveis. Alabandara chuia, canta alabandara. Devemos ocupar a nossa mente com coisas de Deus, com coisas espirituais, ter a nossa mente voltada para o céu, aleluia. Alabandara chuia. Porque quando nós estamos com a mente cheia de Deus na hora da crise, nós procuramos conselho nele, resposta nele e em pessoas que são cheias dele. Nós não vamos ouvir conselhos errados, nós não vamos ouvir conselhos ruins, nós não vamos ouvir conselhos de Jonadab, nós não vamos ouvir conselhos de amigos de Roboão, nós vamos ouvir conselhos dos anciãos de Israel. Nós vamos ouvir conselhos dos nossos pregadores, nós vamos ouvir conselhos dos nossos louvores, nós vamos tirar conselhos da palavra, nós vamos ter resposta de oração. É com a nossa mente ocupada com as coisas de Deus. É com a nossa mente ocupada com o ofício da casa de Deus. É aqui, querido. Eu estou mal, não estou afim de ir para a igreja. Vem assim mesmo. Porque é aqui que você vai ouvir uma palavra que vai te fazer melhor. É uma conversa despretensiosa de corredor, é um abraço, é um aperto de mão, é um louvor, é alguma coisa que alguém falou sem ter noção e aquilo penetra no teu coração de uma tal forma. Aquilo aquece o seu coração, aquece a sua alma, é uma resposta de oração e a pessoa que falou às vezes nem percebeu, mas aquilo te alcançou. E isso foi aonde? Foi aqui na casa de Deus. É aqui. É com a mente voltada para as coisas de Deus. Aleluia. Mais um texto. Romanos 8, do 5 ao 7. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então percebam, porque quando nós nos enchemos das coisas espirituais, nós passamos a ser inclinados para as coisas espirituais e deixamos a inclinação da carne de lado. Então, para que nós venhamos a estar sempre inclinados para as coisas de Deus, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Para que nós venhamos estar inclinados para as coisas do Espírito, nós precisamos estar ocupados com as coisas do Espírito. Tiago 4:8. Pode projetar, por gentileza. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ei, está com o coração dividido? Está com a mente cocheando em dois pensamentos? Chega diante de Deus e coloca isso diante de Deus. Que isso vai fazer uma purificação em nós. E quando a gente faz isso, a gente começa a ter a mente ocupada para as coisas de Deus. Projete, por gentileza, Tito, capítulo 1, versículo 15.
Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Ou seja, quando nós estamos com a mente ocupada pelas coisas de Deus, nós passamos por um processo de purificação, de santificação. Então a nossa mente vai ficar mais pura diante de determinadas situações. Agora, quando a nossa mente está contaminada, tudo nós vamos ver maldade, maledicência, coisas ruins, porque a nossa mente está ocupada só com isso. Mas tudo é puro para os que são puros. E para terminar, o último texto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então percebam, quando nós, como está lá no versículo 13, temos a nossa mente revestidas do entendimento da graça de Deus, nós temos a mente de Cristo, nós vamos entender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Meus queridos, de pé, por gentileza. A nossa mente precisa estar ocupada com coisas boas. Precisa estar ocupada com coisas espirituais. A nossa mente precisa estar ocupada com as verdades eternas. Precisa estar ocupada com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com coisas espirituais. Para quando chegar o momento crítico, na hora de tomar a decisão correta, nós venhamos a fazer as escolhas corretas. Para que, quando vier algum desejo, ainda que seja algum desejo maligno implantado pelo inimigo, a gente detecte, saiba que é um desejo implantado pelo inimigo, repreenda e escolha as coisas de Deus. Eu vou orar com vocês. Amém? O Ministério de Louvor vai louvar, vocês louvem juntos e orem para que a nossa mente fique ocupada com as coisas de Deus. Mas antes de fazer a oração, pode ir louvando baixinho. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Eu quero fazer aqui 2 tipos de convite diferentes. Primeiro convite, você que não é crente, nunca se converteu, nunca chegou numa igreja e levantou a sua mão. Você que não é evangélico, a oportunidade está aberta para você vir aqui na frente. Você que ouviu a palavra, você que ouviu a pregação te tocou, a pregação foi ao seu coração. Vem aqui na frente, a oportunidade está aberta. O segundo convite que eu quero fazer é para você que por algum motivo tomou alguma escolha errada, se afastou, seguiu conselhos ruins. A oportunidade está aberta para você fazer uma reconciliação com o Senhor. A oportunidade para você se reconciliar com Deus está aberta. Vem aqui na frente, nós queremos orar por vocês. Você que está afastado, você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que não é crente, a oportunidade está aberta para você. Vem aqui na frente. Eleve o tom do louvor para a gente louvar. Já morri pra minha vida e agora vivo A igreja louva. a vida de Deus. Mas eu escolho A oportunidade de escolher Deus está aberta. Eu escolho ser amigo de Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Se algum internauta que nos ouve foi tocado por essa mensagem, dobre seu joelho, escreva seu nome aí no chat. Nós vamos orar por vocês. Se tem alguma vida que queira vir aqui na frente, vem aqui, nós vamos orar por vocês. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. A oportunidade está aberta, meus queridos. Amém? Tem vindo alguém? As palmas louvem o nome do Senhor, irmãos. Tem uma vida vindo aqui na frente.
Amém? Mais forte, meus irmãos, mais forte. A Bíblia diz que a fé está no céu, mais forte. É para o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Onde está a segunda pessoa? A oportunidade está aberta. A segunda pessoa, venha, venha. O Espírito Santo está falando com você. Aleluia. Glória, glória a Deus. Segura, baixinho, baixinho. Mara, qual é o nome da irmã? Seu nome? Jeane, está voltando? Está aceitando Jesus hoje? Já é evangélica? Amém. Irmãos, se tem alguém que quer receber alguma oração, está em dúvida em relacionado a alguma decisão que você queira tomar, não sabe qual conselho seguir, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Aproveite a oportunidade. Agem, meus irmãos, uma teologia chamada teologia do altar. O que acontece nesse tipo de teologia? É que quando nós chamamos a pessoa à frente ao altar, é uma oportunidade de nós termos uma experiência com Deus. E quando se chama a pessoa aqui na frente para se converter, para receber a oração, ou até mesmo para receber batismo com o Espírito Santo, que está com alguma doença, e nós chamamos aqui na frente para receber alguma cura, é para que você tenha a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Então essa oportunidade está aberta para você também. Vem aqui na frente que nós vamos orar. Amém? Ministério de Louvor louva. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Aleluia, Pai. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nessa noite, ó Pai. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui está a irmã Jeane, aqui está o povo que acompanha pelo YouTube. Deus, toma a tua igreja nas suas mãos, ó Pai. Que nós venhamos a ocupar a mente com coisas espirituais. Que nós venhamos a ocupar a mente com as coisas de Deus. Que nós venhamos a ocupar a mente com a tua palavra, com louvores. Que venhamos a ser cheios do teu Espírito Santo. Para que nós venhamos a escolher a ti, ó Pai. Que nós venhamos a ter boas escolhas. Para que nós venhamos a tomar boas decisões, ó Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Nos orienta a tomar as melhores decisões. Enche-nos do teu Espírito. Que ocupemos a nossa mente com as coisas de Deus, ó Pai. Toma a nossa vida nas suas mãos. Esse que Ele peça e agradeça em nome de Jesus. Amém. Mas eu escolho Deus.